Estamos iniciando mais um programa da série ESG na TV. Hoje vamos tratar do tema água fluidificada. Eu sou Maite Knupp e hoje contamos com a presença do João Alberto, colaborador da FEB, do Joaquim Nicolau, colaborador do ESG, e da Tereza Cristina Leite, que é trabalhadora do Departamento de Infância e Juventude da FEB. E para começar, eu queria perguntar, aquela água que a gente toma geralmente quando a gente sai do passe, o que é essa água fluidificada? É uma água que recebeu energias revitalizadoras por meio dos bons espíritos, né? Ministradas pelos bons espíritos. Essa água vai, com essa energia, ter uma alteração a seu nível molecular, agregando elementos que podem trazer àquele que a ingere recursos de reequilíbrio físico e também de reequilíbrio no seu corpo perispiritual. Essa é a água fluidificada, que tomamos no centro espírita, tomamos na nossa casa às vezes também. Interessante, Tereza, que você está falando em água fluidificada, né? A gente vê como que a água faz bem à saúde, né? Todos os médicos falam sobre isso, né? E a gente precisa tomar 8 copos de água por dia, No mínimo. 2 litros de água por dia, não é isso? E a gente sabe que os rins filtram 180 litros de líquido por dia. É muito líquido por rim filtrar, né? E isso é transformado em apenas 2 litros, né, de excreção através da urina. E agora imagina a água fluidificada, né? Se a água comum já faz bem à saúde, quanto mais uma água fluidificada que você está discorrendo acerca dela, né? E eu me lembro do filme Nosso Lar, que o filme Nosso Lar, eles falam muito sobre a água. Tanto é que quando o André Luiz chega, né, lá no Nosso Lar, na colônia, o remédio que ele toma, o fármaco que ele toma, é uma espécie de água, né? E então, lá no Nosso Lar, tudo é à base de água. O alimento é água e o remédio é água. E eles falam sobre o cuidado que os espíritos superiores têm com os mananciais de água lá do Nosso Lar, para a gente ver o quanto que essa água é importante. E esta água fluidificada, então, como que ela recebe esses fluidos? Ela vai receber esses fluidos por meio da esses fluidos vão alterar a composição da própria água em si. Mas antes até de entrarmos nisso, eu gostaria de que nós meditássemos que o nosso corpo físico é composto de mais de 80% de água. Então, nós temos a vitalidade desse precioso líquido para o funcionamento adequado do nosso corpo físico. A água pode receber esses fluidos por meio da ação direta e específica de médiuns, mas também por meio apenas da ação dos bons espíritos, que vão estar ali colocando naquela água recursos que venham a trazer o bem-estar e o equilíbrio para aquelas pessoas que ingerirem desse remédio. O maior remédio que nós temos dentro da casa espírita, se poderíamos dizer, além do conhecimento, é a água fluidificada, que pode nos trazer energias, não apenas para a renovação do nosso corpo, mas principalmente o reequilíbrio para o nosso espírito. E Tereza, esses espíritos amigos, os bons espíritos que fluidificam a água, eles precisam de condições especiais? Que condições eles precisam ter para exercer esse trabalho em nosso proveito, em nosso bem? Essa pergunta sua é muito interessante porque dentro da casa espírita, os recursos necessários para que as condições necessárias para a fluidificação dessa água estão ali postos. Um ambiente equilibrado, onde as pessoas cultivam os bons pensamentos, estão todos ali voltados para a ação no bem, ou seja, os recursos energéticos disponíveis no ambiente são favoráveis à intervenção que vai ser feita nessa água para que ela ganhe essas propriedades renovadoras. Então, num ambiente, por exemplo, no ambiente doméstico, se houver também essa intencionalidade, é importante que essas condições de equilíbrio, de tranquilidade, possam estar ali presentes para que essa alteração físico-química por meio nesses fluidos possa estar acontecendo ali. Não podemos pensar, por exemplo, que uma água será tão facilmente fluidificada num ambiente onde exista
confusão, desarmonia ou até mesmo pouca higiene mental daquelas pessoas que ali estão. Então, para que haja essa transformação dessa água em remédio, o ambiente deve ser favorável para esse trabalho acontecer. Em relação a essa fluidificação, a gente precisa da presença de médiuns para fluidificar essa água? E se ela for necessária ou facultativa, como é que tem que ser esse preparo dos médiuns? Com todo o preparo de um médium, o cultivo do equilíbrio, das boas atitudes, de uma postura sempre disciplinada no bem, buscando estar sempre direcionado ao benefício do seu próximo. Isso é fundamental para qualquer atividade mediúnica que esteja sendo exercitada. No entanto, temos que pensar que no Evangelho no Lar, por exemplo, colocamos a água para que ela seja fluidificada. Não necessariamente temos a intervenção de uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva. Porque se formos ver na acepção mesmo de Kardec, todos nós somos médios, porque recebemos e filtramos a interferência dos espíritos. Mas independe dessa existência de uma mediunidade ostensiva para que a água possa ser fluidificada. Por isso é que ela pode ser fluidificada em ambientes diferentes, né? Em ambientes domésticos, onde não existe essa interferência tão diretamente identificada das pessoas consideradas médios, na acepção mais popular da palavra. A água fluidificada, para nós como espíritas, é um recurso muito importante e que às vezes nem sempre é utilizado como deveria ser. As pessoas têm a água fluidificada, utilizam, mas nem sempre dão o valor que esse recurso terapêutico dispõe no nosso dia a dia. E Tereza, nessa preparação da água fluidificada pelos espíritos amigos, existe um tempo? Em quanto tempo uma água é purificada? Hein? Essa questão de tempo, na literatura não temos um tempo especificado, precisamos de tantos X minutos para essa finalidade, para essa outra finalidade, porque os espíritos podem atuar numa dimensão diferente de atividade, diferente dessa nossa medição de tempo que fazemos. Assim como o passe. Assim como o passe, que não temos um tempo determinado para que o passe possa acontecer. Algumas pessoas, você falou do tempo, algumas pessoas às vezes perguntam, a água pode ser fluidificada, para ser fluidificada, precisa estar na temperatura ambiente, aquecida, gelada? Não há diferença para isso, em relação a isso. Por quê? A água estando limpa, num repositório adequadamente higienizado, vai estar pronta para que seja feita a sua fluidificação, independendo, inclusive, do tipo de recipiente. Precisa ser um vidro, um plástico? Não existe essa adequação ou essa ritualística tão determinada. E em relação à quantidade, eu tenho que tomar um meio copo, um copo inteiro, toda a garrafa? Eu também ia fazer essa pergunta. Curioso. Eu diria que depende da sua sede e da sua necessidade. Algumas pessoas utilizam a água fluidificada em doses pequenas ao longo do seu dia. Outras pessoas preferem fazer a ingestão de um copo único ao longo do dia. Então, não há uma quantidade pré-determinada, assim como não existe aquele vasilhame mais adequado. Vai depender muito de pessoa para pessoa e da prática que ela adote em relação a isso. A água fluidificada sempre faz bem. Agora, temos também que ter o cuidado para não ficarmos dependentes e achando que só podemos ingerir água fluidificada. Senão, daqui a pouco, vamos estar levando os galões de água para a casa espírita. Né? Algumas pessoas, né, tomam pequenas quantidades por dia e outros só tomam no dia do Evangelho no Lar. Não há nenhum tipo de dosagem mínima indicada. Logicamente, para as pessoas que estão enfermas, se quiserem fazer o uso regular dessa água ao longo do dia, não apenas a água, mas o próprio ato e a fé que deposita naquilo ali
vai fazer desse tratamento um tratamento mais adequado, um tratamento que vai ter uma efetividade maior, não tanto pela quantidade, mas também pela fé depositada na ingesta daquele líquido reequilibrador no seu dia a dia. Nós estamos indo para o nosso intervalo agora, mas fique conosco que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos tratando da água fluidificada e a gente estava aqui conversando no intervalo. O Joaquim tem uma pergunta para a Tereza. A pergunta é a seguinte, Tereza. Estava aqui pensando, né? Você falou a importância da água fluidificada e essa água fluidificada, ela sofre interferência das ações físico-químicas. Por exemplo, eu posso cozinhar com a água fluidificada? Olha, sua pergunta é bastante interessante, porque normalmente as pessoas não vão usar água fluidificada no cozimento de seus alimentos, mas não veríamos nenhum impedimento para que isso acontecesse, considerando que as energias que vão estar ali colocadas poderiam inclusive ser transfundidas para os outros componentes que vão estar sendo agregados na alimentação. Da mesma forma que algumas pessoas temem em congelar ou submeter a água fluidificada a um processo de resfriamento, os espíritos não nos falam em nenhum prejuízo nessas ações que nós podemos estar colocando. Mas a sua questão me lembrou uma história muito curiosa de alguns anos atrás, em que uma senhora nos contou, uma senhora espírita, muito pobre, ela ficou viúva com 5 filhos. E um determinado dia, ela não tinha nenhum alimento em sua casa. E ela, num momento de busca de soluções, fez uma prece, pediu para que os espíritos fluidificassem uma água para minorar o sofrimento das suas crianças que estavam com muita fome. Após essa prece, deu a cada um de seus filhos uma porção daquela água fluidificada. E segundo essa senhora, após essa ingesta dessa água, as crianças adormeceram e permaneceram adormecidas e calmas por um período prolongado de tempo de cerca de umas 18 horas. Nesse íntere, ela recebeu uma encomenda de umas bainhas que tinha que fazer de uma maneira muito rápida em umas roupas. E após essa costura, ela conseguiu recursos para comprar pão e leite para os seus filhos e despertou já com os alimentos. E segundo a mesma, as crianças não descreveram nenhum desconforto, dores ou incômodos, acordaram bem dispostas para fazer a sua refeição. Então, a água fluidificada não apenas pode servir para cozinhar alimentos, como pode ser ela própria um bom alimento. Tereza, nós espíritas conhecemos o Evangelho no lar, é uma atividade que nós costumamos fazer em casa, com as nossas famílias, e é uma atividade, por sinal, muito importante. Nós podemos pedir para os bons espíritos para fluidificarem a água na nossa casa? Eu diria que não apenas podemos, como devemos, e não apenas no momento do Evangelho no lar. Esse é um momento mais tradicionalmente utilizado por nós, onde temos toda a família reunida em torno do estudo do Evangelho, buscando também o reequilíbrio das energias domésticas. Mas a família pode, em situações também outras de excepcionalidade, em que tem alguém que esteja padecendo de algum sofrimento, de alguma enfermidade intempestiva, pode reunir-se e solicitar o intercurso dos espíritos num copo de água, ou mesmo numa garrafa de água, que seja utilizada para fluidificar, ser fluidificada e ser utilizada para alguma finalidade específica, para algum enfermo que esteja naquele momento necessitando dessa terapêutica. Então, isso é bem possível e necessário que façamos. Hoje, Tereza, você, por diversas vezes, né, nos ensinou o cuidado que nós temos que ter com o pensamento. E esse pensamento no lar, no trabalho, na vida, pensamentos edificantes, pensamentos que vibram na esfera superior, o distanciamento que nós temos que ter com pensamentos que nos levam a coisas de menos valia. Então, esse pensamento sempre voltado para Cristo, para o bem, para o amor,
é muito importante na vida da gente. Agora, com relação a esta água fluidificada, quais são as condições na casa, como o João falou, para que essa água seja fluidificada? Quais são as condições necessárias para a fluidificação dessa água? Certo. Vamos até dividir essa resposta em dois aspectos. Para que essa água seja própria ao seu consumo, isso é fundamental, devemos pensar que a boa higiene do recipiente e a própria origem da água é um cuidado fundamental que a família deva adotar para preparar essa água antes de solicitar a intercessão dos bons espíritos. O segundo elemento é que essa água seja colocada num ambiente onde haja harmonia e um pensamento convergente para a sua transformação, porque devemos imaginar que os espíritos irão manipular os fluidos que estão disponíveis, o fluido cósmico universal, que vai estar sendo o recurso transformador das propriedades dessa água, para que ela possa adquirir as condições essenciais para garantir o equilíbrio daqueles que irão ingeri-la. Então, temos que ter condições adequadas de higiene física, higiene ambiental e higiene mental das pessoas que vão estar ali. E a fé que irá adicionar nesse momento um recurso facilitador para que essas energias possam fluir do plano espiritual para o plano físico de uma maneira mais adequada. Acredito que essas seriam as condições mínimas, essenciais para que esse processo possa acontecer. E Tereza, a gente estava comentando anteriormente que a água fluidificada ela é um remédio, certo? Mas existem remédios, fármacos, que não devem ser tomados com a água fluidificada? Não há nenhuma contraindicação, assim como também não há uma indicação princípio, vai tomar um analgésico, tem que ser com água fluidificada, um antibiótico tem que ser com água fluidificada. Diríamos que a pessoa vai utilizar essa água fluidificada da maneira que ela considerar que para ela seja a maneira mais adequada, mais eficiente dentro desse processo. Então, eu diria que a água fluidificada não tem contraindicações. É o único remédio que dispomos hoje no plano material que não trará também efeitos colaterais. Então, é um remédio garantido para ser ingerido por todos nós. E qual é a relação que a gente pode estabelecer entre a água fluidificada e a água benta? A água benta é assim denominada porque sofreu algum tipo de bênção por algum sacerdote que faça esse tipo de procedimento. Então, a água benta é chamada aquela água que fica nas igrejas para esse procedimento. Curiosamente, é interessante relatar que hoje até mesmo o movimento católico tem utilizado a água que é santificada nos lares das pessoas após orações que são feitas nas igrejas. Então, eu diria que a água fluidificada também está chegando ao movimento católico de uma outra maneira, acreditando que essa intercessão é feita pela oração de um sacerdote que tem a possibilidade de transformar aquela água comum em uma água abençoada ou água benta. Então, é um nome dado porque passou por um processo de bênção de um sacerdote, que ora diretamente ou indiretamente para fazer essa transformação da água. Também não vai ter contraindicação nenhuma, basta que a pessoa tenha fé e a utilize da maneira adequada. É também uma coisa curiosa pensarmos que muitas pessoas não apenas ingerem a água fluidificada, mas existem mães e pais que colocam compressas embebidas nessa água fluidificada para aplicar na testa das crianças com febre, nos locais onde as pessoas sentem dores, e há o relato da melhoria, ou seja, a água fluidificada não apenas ingerida, mas de uso tópico, que traz também recursos de melhoria das pessoas.
Tudo isso depende não apenas da água, evidentemente, mas também da fé e da atitude mental adequada de quem vai fazer esse uso. Sabemos que o recurso curador está não apenas na propriedade da substância, mas na atitude de quem a recebe. E muitas vezes a tranquilização e a harmonização que vem por meio da crença que a pessoa deposita daquela substância que está na água fluidificada vai trazer para ela o remédio necessário, o seu próprio reequilíbrio, por que não dizer a sua cura e a sua transformação naquele momento. Interessante. Muitas perguntas, né? Nesse caso da água, uso tópico, aí junta a força, né, da água fluidificada com o carinho da mamãe, aí o resultado vai ser... Podemos imaginar que esse recurso aí vai ser muito multiplicado, potencializado com esses fluidos que vão ser agregados nesse processo. E Tereza, a água fluidificada, ela tem validade? Olha, desconhecemos essa questão de que os espíritos tenham nos indicado prazo de validade da água, assim como temos nos medicamentos da Terra. Contudo, temos que pensar o seguinte: a água em si, como recurso ainda presente no mundo físico, pode sofrer alterações pelo vasilhame onde ela está acondicionada, pelo tempo que ela vai ficar ali depositada, se está ou não exposta a micro-organismos. Então, os nossos cuidados vão estar mais relacionados a esses aspectos de deterioração física da água em si do que dos recursos fluídicos que ali estivessem. Então, os espíritos não nos falam, mas nós sabemos que uma água, se ficar parada, condicionada muito tempo num vasilhame, poderá favorecer a presença de micro-organismos. Além disso, a própria manipulação. Se a pessoa não usa de uma maneira higienizada essa água, se há algum contato dessa água com saliva ou outra substância, poderá vir a trazer contaminações para essa água. Então, não é o fluido que vai modificar, mas os aspectos biológicos que vão estar ali presentes. É por isso, então, que na medicina deve existir o efeito placebo, né? Que às vezes o paciente está com dor e o médico dá um copinho de água, né? E não tem remédio nenhum ali. E o paciente melhora mesmo. E quando o médico vai dar um remédio, ou a enfermeira, ele fala assim: não, mas eu prefiro aquele outro que você me deu, que foi muito melhor do que esse remédio. Então, tem essa capacidade da água, né, de, talvez por autossugestão do paciente, ou por esses efeitos que você descreveu aí, ter essa capacidade também de cura, né? Interessante. O efeito placebo talvez ainda seja assim descrito, porque nós não ainda conseguimos avaliar o recurso curativo que está ali colocado. Temos que lembrar do poder da fé, que o Cristo nos falou. Então, se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, moveríamos montanhas. Por que não podermos remover uma dor que estamos sentindo, um desconforto, porque depositamos ali a fé? E aí a nossa fé, com a ajuda dos bons espíritos, transformam naquele momento aquela água, simplesmente água, para o ser humano, em um grande e potente remédio para a nossa cura. E sem contar que o médico ou a enfermeira, ao dar aquela água, ele tem uma intenção bonita, que é de levar a cura. Ele tem uma intenção de prestar um auxílio. Ele tem uma intenção de socorrer quem está precisando, né? Bom, Joaquim, vou te interromper rapidinho, que a gente vai para o nosso ótimo. intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso último bloco, falando de água fluidificada. E o Joaquim tem uma pergunta. Tereza, qualquer paciente, não vou nem colocar paciente, né? Qualquer pessoa pode tomar água fluidificada? Eu falei que qualquer paciente, até desculpa te interromper, porque eu estava aqui pensando, né? Se um doente, um idoso, ou um jovem, enfim, qualquer pessoa pode tomar água fluidificada? Desde que ele não tenha contraindicações para a ingesta da água, não teria nenhum tipo de problema. Vamos imaginar que a água fluidificada é um remédio que vai promover o reequilíbrio, principalmente energético dessa pessoa. Então, mais do que pensarmos no aspecto orgânico,
vamos pensar nesse aspecto energético de maneira geral, trazendo para essa pessoa recomposição de forças, de disposição, que muitas vezes não vão estar sendo recebidas por outro tipo de mecanismo. Então, a água fluidificada, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação de beber água, ele poderá fazê-lo. E de diferentes formas. Até falamos no bloco anterior da água fluidificada de uso tópico, que pode estar sendo colocada também. E agora sobre os bebês. A gente sabe que a medicina, né, tem aquele quadro da mãe que amamenta a criança e só leite exclusivo, né, amamentação exclusiva, que a mãe não pode nem dar água, é só leite do peito mesmo, né? E tem alguma contraindicação? Você já disse que não tem, mas essa criança que está com a amamentação exclusiva no peito, ela pode tomar água fluidificada? É aconselhável tomar? Eu diria que o melhor seria que a gente passasse a água fluidificada para a mãe tomar, porque os bons espíritos vão auxiliar para que essa energia da água passe por meio do leite. O leite fica fluidificado. Exatamente. Nós sabemos que a mãe nutriz precisa fazer uma ingestão maior de água. Ela tem que tomar muito mais água por conta da produção do leite que ela vai fazer. Então, ela acrescenta na sua água diária a água fluidificada. E aí temos também, lembramos agora, daquelas mães que fazem o tratamento ainda durante o pré-natal e que recebem muitas vezes a recomendação do uso da água fluidificada, que com certeza vai trazer bem-estar não apenas para ela, mas para o bebê também, que está ali junto com ela em processo de desenvolvimento. Porque essas alterações, eu acredito que é importante pensarmos, essas alterações moleculares, elas vão estar sendo preservadas e passadas ao longo dos processos de transformação que ocorrem dentro do organismo dessa mãe, tanto a mãe nutriz como mães no processo da gestação. São áreas novas de pesquisa que temos aí que estar acompanhando e vendo. É verdade. Tereza, então, não tem problema para nenhuma pessoa, todas as pessoas podem tomar, mas pode ter algum problema do uso da água? Tem algum tipo de, aprofundando, qualquer restrição, ou alguma pessoa pode ter restrição, pode ter alguma consequência, algum problema o uso da água? Olha, até onde temos relatos dentro das obras doutrinárias, não vemos nenhum espírito nos noticiando problemas no uso da água fluidificada. Podemos ter, no entanto, pessoas que não conseguem receber o resultado que gostariam pelo uso daquela água fluidificada. Vamos imaginar uma pessoa que está tomando água fluidificada para resolver uma dor de cabeça. No entanto, continua mantendo dentro do seu coração e os pensamentos desarmonizadores, sentimentos de ódio, de rancor, de chateação com alguma situação da vida, ou seja, ela pode não obter o resultado esperado porque a sua atitude mental, os seus comportamentos neutralizam a ação benéfica que aquela água fluidificada poderia trazer para ela. Essa nossa irmã, ou nesse nosso irmão, poderia relatar que a água fluidificada não serviu de nada, ou até mesmo depois que tomou começou a sentir-se mal. Na verdade, está responsabilizando a água por ações e atitudes que são dela própria. Então, não podemos confundir a ação da água ou achar que a ação da água vai independer da ação da própria pessoa que utiliza o medicamento. Assim como é necessário que aquela pessoa que faz um tratamento físico, que tem alguma restrição alimentar, possa fazer a restrição alimentar e associar a isso o uso de algum medicamento, por exemplo, um hipertenso, toma o seu medicamento, mas tem que ter o uso moderado do sal. Se ele não moderar o uso do sal e só tomar o medicamento, provavelmente continuará hipertenso. Da mesma forma, a pessoa que busca o tratamento por meio do uso da água fluidificada terá que modificar atitudes, posturas, comportamentos no seu dia a dia. O remédio deverá estar associado principalmente à sua transformação moral, porque sabemos que o principal objetivo das nossas dores e sofrimentos não é provocar em nós os padecimentos,
mas sim a nossa transformação moral. Assim, a água, para poder agir, deverá estar associada também a esses mecanismos de transformação. E, dessa forma, o paciente ou aquela pessoa que utiliza precisa ter a consciência que não é a água que irá transformá-lo ou curá-lo, mas ela será um recurso coadjuvante às outras transformações que essa pessoa proceder. E Tereza, você conhece algum caso da ação da água fluidificada na ajuda, que nem você estava falando agora, nessa ação coadjuvante da recuperação de alguma parte física, da recuperação física em geral de uma pessoa? Olha, nós conhecemos alguns casos de pessoas que estavam numa condição de doenças muito graves, em que os medicamentos analgésicos já não faziam mais tanto efeito, pessoas com casos avançados de câncer. E que quando passaram a usar a água fluidificada regularmente, relatavam um melhor efeito na diminuição da dor. Usavam a água e o medicamento. E começaram a observar que o medicamento que antes não agia bem passou a ter um efeito melhor. E essas pessoas responsabilizam esse resultado melhor ao uso da água fluidificada. Também sabemos de casos de mães que trazem crianças que estão com quadros muito difíceis de convulsão ou outros tipos de problema, que passam a observar que a criança se torna mais tranquila e às vezes também a ter menos crises depois do uso da água fluidificada. Contudo, temos que ter um cuidado. A água fluidificada não pode ser considerada aquela fonte milagrosa de cura de todos os problemas. O que vai trazer o resultado não é apenas a água, mas o merecimento e a mudança de atitude da pessoa que usa a água. E também lembrarmos novamente da fé. Esses recursos associados à água é que trarão os melhores resultados às pessoas. Que interessante, Tereza. Então, é importante essa mudança de comportamento, não é? Exatamente. E a água fluidificada, ela vai entrar no componente de fé, quando então os espíritos superiores vão ali atuar. E isso, junto com a transformação da vida das pessoas, vai levá-las a uma cura. E para finalizar agora nossa conversa, aprendemos tanto sobre água fluidificada, né? Queria que você resumisse para a gente os benefícios, de maneira geral, já se falou tanto aqui hoje, né? Ainda que você repita o que já falou, porque às vezes repetir também é aprender, os benefícios, de maneira geral, da água fluidificada. Antes até de falarmos sobre isso, eu gostaria de pegar essa palavrinha cura que você citou. Nós devemos imaginar que as nossas doenças ou os nossos males, eles existem com uma finalidade. A finalidade de fazer com que nós possamos rever hábitos, rever atitudes, rever posturas, reaprender principalmente a amar, a perdoar e aceitar o nosso semelhante. Como também buscar a nossa própria reparação de erros cometidos no passado. Dessa forma compreendida, a água fluidificada pode ser utilizada buscando o benefício do nosso fortalecimento íntimo e do nosso reequilíbrio para enfrentarmos as situações que tivermos que vencer no nosso dia a dia. Então, às vezes, o paciente vem em busca da água fluidificada para ficar curado de um câncer. E a cura do câncer não está na sua programação reencarnatória, porque o câncer veio para favorecer o resgate de alguns compromissos anteriores. Contudo, por meio do uso da água fluidificada, da oração, da prece, do passe, ele poderá passar por essa fase tão difícil de uma maneira mais harmonizada, de uma maneira mais resignada e até revendo alguns comportamentos que antes ele não conseguia ver. Então, temos que ter muito, muito em mente que a água vai nos ajudar, sim, mas se nós também nos ajudarmos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós nos ajudarmos e buscarmos o bem e o nosso equilíbrio, os recursos terapêuticos virão.
É um conjunto de tudo, né, que funciona. Com certeza, principalmente a nossa busca de sermos pessoas melhores a cada dia. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, a presença do pessoal aí de casa e até a próxima.